lá, cena 3, gravando. Vamos lá, pessoal. Gestão no tempo. Hoje, o nosso microconteúdo será 100% interativo e eu vou te mostrar os 7 níveis da gestão do tempo para você se organizar a partir de agora. Meu nome é Máximo Giovanni e esse é o terceiro microconteúdo no nosso canal Hypecast B2B e agora você é o nosso convidado para aprender um pouco mais. Roda a vinheta. A gestão do tempo tem sido um dos maiores problemas de todo mundo. Cada vez mais existem mais tarefas, existem mais afazeres, existem mais demandas e o nosso dia continua com 24 horas. E é para isso que eu vim te explicar de uma forma clara, objetiva e muito direcionada para você como funciona a gestão no tempo. Lembrando, não existe gestão do tempo. O tempo não se controla, só se gerencia. Então, o seu gerenciamento no tempo vai ser um aprendizado agora muito prático entre os 7 níveis e eu vou te dar um exemplo muito claro de como utilizar isso a seu favor a partir de agora. Vamos lá, é bem prático, gente. Aqui nós temos os 7 níveis, literalmente, de gestão no tempo. Máximo, como assim 7 níveis? Ela funciona de baixo para cima. Por quê? Nada, absolutamente nada, se torna emergência da noite para o dia. Só quando vem de terceiros é quando você não controla e ela já chega na emergência. Então, eu vou te explicar de uma maneira muito clara, muito fácil, muito prática, de como você vai organizar a sua vida a partir de agora, se guiando nesses 7 tópicos. É muito simples, gente. O tópico 7 é desnecessário, aquilo que não há necessidade. Poxa, cara, mas o que não há necessidade? Vou colocar um exemplo aqui em prática. Eu sou um cara que estou me desenvolvendo, estou crescendo, estou numa faculdade, estou num trabalho e eu tenho as minhas contas regradas. Eu preciso guardar dinheiro para a compra de um notebook, para pagar uma faculdade, pagar um curso, uma viagem de intercâmbio, algo do gênero. A necessidade de eu ir sábado e domingo pra balada, de eu ir pra festa, eu sei que a gente precisa curtir, mas a necessidade, se você tem esses objetivos, essa meta na tua mente, desnecessário. Não há necessidade. Isso a gente já deixa muito claro. Desnecessário é aquilo que a gente pode evitar, porque não há impacto nenhum positivo na nossa vida. Então a não necessidade, o desnecessário, é evidente, é lógico, é claro. É só você se perguntar, o que isso muda na minha vida, no meu cotidiano, na minha experiência, enfim. O que isso vai mudar para mim? Uma ressaca a mais? A menos? Então, desnecessário é aquilo que não tem utilidade nenhuma e que você consegue viver sem. E isso, normalmente, é muito fácil de se entender porque a informação bate na cabeça de uma forma muito simples, clara e objetiva. Fútil. O que é fútil, gente? Como eu posso dar um exemplo no nosso cotidiano de futilidade? Vamos dar um exemplo. Eu tenho o iPhone 15. Acabou de lançar o 16. Puxa, achei sensacional, mas há tanta mudança de uma geração assim para outra, a ponto de eu trocar o meu 15, que tem 1 ano, e ir para um 16, é status, é fútil. E vocês? A pergunta é muito clara. Se eu tenho já uma ferramenta que funciona da mesma forma que a outra, para que eu vou trocar? Qual a necessidade? É status, é ego. Senta na tua mesinha e se pergunta se realmente há essa necessidade. Ele não é desnecessário, ele é fútil, porque você já tem algo similar que funciona e que ele vai te entregar a mesma coisa, a mesma performance. Então vai ser uma questão mais de ego, status e muito mais interior do que algo que seja realmente necessário para a tua vida, para o teu dia a dia, para o teu cotidiano, seja lá o que for. Então ficou bem claro o que é fútil, o que é futilidade, certo? Útil, aquilo que faz ganhar tempo. Vamos dar uma recuada e vamos para dentro de casa. Vamos dar um exemplo que você é uma pessoa solteira, mora sozinho e você tem uma vida muito corrida, um cotidiano muito corrido entre academia, curso, trabalho, enfim. Você tem a tua lavanderia que você pode lavar a sua roupa na mão e você perde X tempo para lavar, torcer, enxaguar, enfim. Todo o processo de uma lavagem de roupa. E você também tem a opção de comprar uma máquina de lavar com centrífuga. Pegou a chave? É uma utilidade, é um ganho de tempo, é uma ferramenta que eu não vou usar toda hora, mas quando eu precisar ela vai estar ali, vai me atender, vai me entregar e vai remir e diminuir o meu tempo nessa situação. Ou seja, ela tem utilidade, é algo que vale a pena comprar, vale a pena ter e eu preciso, porque eu não posso perder 2 horas para lavar, enxugar, pendurar roupa, enfim, secar, torcer, enfim, todo o aparato para você colocar a roupa na corda, enquanto você pode botar isso tudo numa máquina automática e ela faz por você. Então, é uma utilidade, aquilo que vai fazer você ganhar tempo. Grava isso, hein? Utilidade, ganho de tempo. Necessidade, o necessário. A gente pode dar um exemplo, acho que envolvido com carro, sabe? Uma necessidade. Você precisa de combustível para dirigir o carro. Sem combustível, ele não funciona. Você precisa pagar a conta de luz da sua casa, porque é uma necessidade. Você tem que ter em mente que a necessidade é aquilo
aquilo que você precisa para viver o seu dia a dia, para ter um conforto no seu cotidiano, para organizar a sua vida, para fazer as coisas acontecerem. As necessidades funcionam restritamente assim. São coisas que não podem ser negociadas. Por quê? Vamos voltar ao exemplo do carro, tá? É uma necessidade. Se eu começar a negligenciar essa necessidade, ela se torna importante. Por quê? O combustível está acabando e agora ele se tornou extremamente importante. Só que eu passei já por vários postos e eu não enchi o tanque. Ele virou uma urgência. Ele saiu de importante para urgência. Aí o babaca aqui fez o quê? Continuou negligenciando, não quis encher o tanque em mais 3 postos. Virou uma emergência, porque acabou o combustível, eu fiquei na mão e a minha cara de otário para ter que chamar um guincho, A, B ou C, para tirar o meu carro daquela localização para levar ele para um abastecimento. Tá entendendo que a necessidade, quando ela é negligenciada, ela entra em vários estágios até virar uma emergência? É aí que começa a grande mudança dos níveis. A necessidade, ela não pode ser negociada, não pode ser negligenciada. Porque o caos, o problema que pode ser gerado por você não realizar aquilo que precisa ser feito porque é necessário, ela vai te causar transtornos ainda maiores. Vamos dar um exemplo ainda muito mais realista no modo da massa. Vamos dar um exemplo que você está ficando acima do peso. Você está ficando gordinho e tal, está comendo muito fast food, a correria do dia. Normal, gente, normal. Sendo que você vai no médico e ele já te aponta a necessidade de você fazer exercício e mudar a tua alimentação. E você caga pra isso. Negligencia. Ih, o médico tá falando balela, tô me sentindo bem aqui, tô maravilhoso. E toma ali cachaça, e toma ali isso, come besteira, gordura e tá tudo certo. É você, é a sua escolha. Só que a necessidade vai virar algo importante, porque ela começou já a mudar um pouquinho a tua saúde, mudar o teu ânimo, mudar o teu intestino, mudar a tua pele. Ela já começou a mostrar alguns probleminhas que você não está querendo enxergar como deveria. E ela de necessário foi para importante. Um certo dia, você sente um desconforto muito grande, um problema, e vai no médico. E ele fala agora que você tem uma urgência de tomar remédios para aquelas coisas que você negligenciou aqui, que era super necessário para tua vida e para o teu cotidiano. E você? Aí ele te passou que você tem uma urgência, fazer certos exames e tomar certos remédios a partir de agora. Sendo que você, mais uma vez, foi cabeça dura nisso e falou, cara, daqui a pouco isso passa, deve ser besteira. E então, a urgência se transformou na emergência, que aí desandou tudo e você teve que ir para uma mesa de cirurgia para ter que resolver uma coisa que você tinha sido avisado que era necessário. Esses 4, gente, andam de mãos dadas, sem sombra de dúvidas. Porque, lembre-se sempre, tudo aquilo que é necessário quando negligenciado pode virar uma emergência. E se transformando numa emergência, se torna num problema incontrolável. Porque quando chega nesse nível, você perdeu o controle. O jogo não tá mais na tua mão. Agora tá na mão de outras pessoas. Lembra lá no início que eu falei que a emergência, ela normalmente só vai aparecer do nada quando for de outra pessoa? É agora que eu vou te explicar como isso acontece. Você negligenciou o que era necessário, o que virou importante, o que virou urgência e se transformou numa emergência. O que o médico tem a ver com a tua emergência? Agora tu entendeu? Que a tua emergência acaba caindo no colo sempre de alguém que não esperava? É por aí? Vou dar um exemplo tosco que não envolve saúde. Vamos dar um exemplo que você tem filho ou uma filha. Aí o teu filho, como normalmente é da criança, esqueceu de te avisar que amanhã tinha um passeio do colégio e tinha que levar R$50, mais lanche, mais isso, mais aquilo outro. Era algo necessário que ela tinha que te informar, mas ela deixou pro último dia e virou uma emergência. A emergência caiu no teu colo do nada. O que você tinha a ver com a emergência? Nada. Quem esqueceu de dar informação? Quem esqueceu de fazer aquilo que tinha que ser feito? Outra pessoa. Mas, como você está envolvido, porque faz parte do teu ciclo, faz parte, o necessário virou uma emergência da noite pro dia. Algo que você não estava sabendo e que agora você tem que resolver. Isso serve pro médico, porque não tem nada a ver com a tua emergência que era necessário. Da mesma forma que você não tinha nada a ver com o necessário que virou emergência da tua criança não te avisar. Agora vocês entenderam, ficou muito claro, né? E falando de necessidade, a gente tem que falar também daquilo que é importante. O que é importante para você viver? Uma boa alimentação, exercícios contínuos, educação, qualidade, entendeu? Compras para melhorar o seu ambiente de trabalho, trazer conforto para você e para sua família, são coisas importantes que não podem ser negligenciadas, porque elas, diferente do necessário, elas já estão declarando que elas são importantes e não podem ser negligenciadas, que ela está a 2 passos de uma emergência. Sacou, né? Então ficou muito claro essa parte de importante, a importância, a devida importância àquilo que é necessário, mas não pode de forma alguma deixar de ser realizado. É tão importante pagar uma luz, porque você pode ficar sem luz. A gente falou que era necessário, mas ele também pode virar importante. E pode virar também urgente e pode virar
virar emergência quando você deixa de pagar. Então, são pequenas coisas que não podem deixar passar de lado e não podem deixar passar batido para que as coisas aconteçam na devida ordem mínima. E lógico, gente, a urgência. A urgência, ela tem diversos cenários. E normalmente, a urgência, ela vem com a negligência da importância. Normalmente. Existem alguns casos que chegam com certa urgência. Um chefe que hoje pediu para você fazer um documento em 2, 3 dias. Isso é uma urgência. Não é uma emergência porque não é para imediato. Quando tem que ser pronto atendimento é emergência. Quando tem que ser uma urgência, tem um delayzinho, tem um tempinho ainda para você poder executar. Existe ainda uma, como a gente fala aqui, uma lacuna entre o espaço de realização e o espaço da entrega. Então ainda é possível controlar em urgência, apesar de já ficar difícil, gente. Já gera um grande problema a urgência. Mas tudo aquilo que é urgência é diferente da emergência. Porque emergência normalmente você não tem controle. Está fora do controle das tuas mãos. E vai depender de A, B ou C. Normalmente, as emergências vão depender de outras pessoas em volta. Dificilmente uma emergência vai ser tratada e atendida exclusivamente por você. Por quê? Sempre existem diversos fatores para uma emergência. Se a minha casa pegar fogo, eu preciso de um bombeiro. É uma emergência. Se uma pessoa for atropelada aqui do outro lado da rua, a gente vai precisar de um SAMU. É uma emergência. E depende de outra pessoa. Normalmente, as emergências não vão depender só de você. E normalmente, você não vai ter controle total da situação. E assim, se formam os 7 níveis, literalmente, de gestão no tempo. Eu acho que vai ser muito importante vocês revisarem isso com calma, analisarem detalhe por detalhe da vida de vocês e encaixarem os devidos níveis para cada momento da vida de vocês. É importante essa reflexão para que vocês entendam definitivamente que o tempo não se controla, mas se gerencia. E você consegue gerenciar o tempo com um papel e uma caneta, com o seu celular, o seu tablet, o seu computador. Depende de você. Você já tem as ferramentas. Tá aqui, claro, declarado, objetivo, óbvio e muito bem desenhado. Mas só você que vai mudar o panorama e a visão do teu hoje e pro teu amanhã. Porque o passado não se conserta, só se serve para reflexão e tomar atitudes melhores daqui para frente. Então, fica aqui o nosso microconteúdo. Espero que tenha sido muito importante, bem legal para vocês, porque para mim explicar isso é uma satisfação imensa para vocês. Somar com o cotidiano, com a vida de vocês, nem que seja nessas frações de conteúdo, é muito interessante para mim. E eu quero que você deixe o seu comentário abaixo, falando o que você acha, deixando a sua opinião. Eu quero ouvir você. Independente da tua opinião, aqui não tem ditadura, muito pelo contrário. É uma democracia muito aberta para diálogos e principalmente para você falar. Então, muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Faça bom proveito, deixe seu like, inscreva-se e até o próximo microconteúdo. Valeu!